capítulo 42 e 43, para meditarmos um pouco mais sobre prosperidade na terra da aflição. Nós estamos trabalhando tudo isso na vida de José. Essa é a parte 10. Estamos já há alguns domingos que a gente vem acompanhando. Eu vou fazer o seguinte: nós vamos fazer a leitura de alguns trechos do 43, do 42, do 43. Vou fazer uma exposição do contexto da passagem, para que todos vocês se situem. Vou dar o ponto central da passagem, a estrutura, etc. Mas eu vou hoje tirar um foco aqui na parte do sentimento de culpa e culpa que a gente encontra aqui nas relações ambivalentes dos irmãos de José, Jacó. Claro que nós vamos trazer também algumas aplicações e vamos fazer aqui um apanhado geral do texto para vocês todos se situarem, tá bom? Eu quero fazer a leitura e então orar com vocês. Na leitura que eu quero fazer, eu quero começar primeiro lendo o capítulo 42, os versículos 17 até o versículo 24. Aí eu vou pulando e vou dizendo para vocês acompanharem aqui essa leitura, que será importante fazer hoje o desfecho do 43, 42, 43, porque próxima semana eu vou entrar na presencial, na parte do 44, 45, que eu acredito que é o pico dessa mensagem, tá bom? Prosperidade na terra de aflição. Versículos 17 em diante do capítulo 42 primeiro. Diz o seguinte: José, então, deixou todos os presos, os irmãos, por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: façam o seguinte e viverão, pois temo a Deus. Se são homens honestos, que um de vocês fique detido aqui onde estão presos, os outros podem ir levando cereal para matar a fome das suas famílias. E tragam-me o seu irmão mais novo, com o que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão. E eles dispuseram a fazê-lo. Então disseram entre si: na verdade, estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma, quando nos pedia, e não lhe demos ouvidos. Por isso nos convém agora esta angústia. Rúben respondeu-lhes: não é verdade que eu disse, não pequem contra o jovem? Mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por meio de um intérprete. E retirando-se deles, José chorou. Depois, voltando para junto deles, lhes falou outra vez, escolheu Simeão e o algemou na presença deles. Versículo 28. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro, está aqui na boca do saco de cereal. O coração dos irmãos se encheu de medo e, tremendo, entreolhavam-se, dizendo: o que é isto que Deus nos fez? Versículo 35. Aconteceu que, quando foram despejar o cereal que havia nos sacos, cada um tinha sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. Ao ver as trouxinhas com dinheiro, ele e o seu pai ficaram com medo. Então Jacó, o pai deles, disse, versículo 36, vocês me deixam sem filhos? José se foi, Simeão se foi, agora querem levar Benjamim. Todas estas coisas aconteceram contra mim. Capítulo 43, versículos 17 em diante. Ele fez como José lhe havia ordenado e levou os homens para a casa de José, o mordomo. Os homens tiveram medo porque foram levados à casa de José e diziam:
É por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal que nós somos trazidos para cá, para que possa nos acusar e atacar, nos escravizar e tomar os nossos jumentos. Versículo 23 do 43. O administrador disse: que a paz esteja com vocês. Não tenham medo. O seu Deus e o Deus do pai de vocês colocou este tesouro nos sacos de cereal. Eu recebi o dinheiro que vocês trouxeram. Nosso Deus nos abençoa. Deixa a tua palavra falar aos nossos corações, exorta-nos, encoraja-nos, lança de nós todo o medo. Que a paz do Senhor esteja sobre nós. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Meus irmãos, Deus teve que trazer aqui para vocês se situarem os irmãos de José a um lugar onde eles teriam que admitir as coisas más que eles tinham feito ao seu irmão e ao seu pai. O que Jacó e seus filhos não sabiam, e esse é o ponto central desse texto, é que Deus soberanamente estava trabalhando para garantir que os 10 irmãos iriam lá para o Egito e se encurvariam diante de José, conforme o contexto dessa passagem. O capítulo 42 e 43 eles narram o reencontro de José com os seus 10 irmãos. 10, porque Benjamim ficou para trás. E vocês vão ver que aqui tem um escalonamento, uma ampliação da mesma narrativa da história que acontece no 37. Enquanto que a prostração dos irmãos diante de José era parte do sonho, aqui vocês vão ver a concretização. Muitos dos motivos que vocês encontram no capítulo 37, que a gente encontra lá, vocês vão perceber que eles voltam a aparecer no capítulo 42 e 43. Vamos ver? Primeiro, uma família fragmentada. Continua do mesmo jeito. Tudo igualzinho. Uma família fragmentada. A mentira já havia dominado e o pecado já havia tomado a conta misteriosamente, a culpa havia tomado as consciências daqueles 10 irmãos, dos 10 irmãos que tramaram tirar a vida de José e acabaram vendendo ele como escravo. A família de Jacó era uma família fraturada. Segunda coisa, que está lá no capítulo 37 e que aparece no 42, no 43, o favoritismo que Jacó tinha para com seu filho mais novo. A única coisa que ele fez foi substituir José por Benjamim. É claro, não tinha uma túnica talá de manga, mas é claro por esses capítulos que Benjamim substituiu o lugar do favoritismo escancarado de Jacó. Terceira coisa, você vê que havia uma jornada de José e dos irmãos lá, a jornada aqui é a mesma que vai para o Egito. Interessante que no 37, a jornada é de José até eles, e lá José é preso, pego, jogado na cisterna. Aqui no 42 e no 43, a jornada é dos irmãos que vão até José e são colocados na prisão por 3 dias. Eles estão presos, estão ali. O que nós vamos encontrar no capítulo 37 é uma vida tomada de engano, engano por todos os lados, e nós vamos repetir a dose aqui, uma série de enganos envolvidos. A gente pode já falar sobre a motivação de tudo isso que está acontecendo. Lá no capítulo 37 tem um sonho. Aqui no capítulo 43 e 42, no versículo 8, José vai lembrar dos sonhos. Os sonhos se concretizaram. Vocês vão perceber que no capítulo 37, quando José fala do sonho, ele mostra um conhecimento superior. A mesma coisa, vocês vão ver aqui o conhecimento superior de José envolvido. Lá no 37, um jovem é perdido, jogado e vendido. Aqui, um senhor de idade, Simeão, fica preso
no lugar, certamente, de Rúben. Por quê? Porque José ouviu, no capítulo 42, verso 22, Rúben dizer que intercedeu por ele. Na ordem, então, Simeão é quem é o irmão perdido aqui, que fica para trás. Observem que José ia até os seus irmãos para dar um relatório. Aqui os irmãos voltam para Jacó para dar um relatório. E então vocês vão encontrar no capítulo 37 um pai inconsolável pela perda do seu filho amado, e no 42 e no 43, especialmente no 43, Jacó continua inconsolável pela mesma coisa, pela perda aparente de um filho. Então, desde o capítulo 37 até o 42, com alguns intervalos, nós temos aqui uma coisa bem clara quando a gente chega ao 42 e ao 43. Número 1, e bem simples de você memorizar. Desde o capítulo 37, José mudou e mudou muito. Mas aqui no capítulo 42 e 43, a família de Jacó, a família de José, permanece essencialmente inalterada em tudo aquilo que está envolvido na família de José, de Jacó. Por exemplo, no 42, persistem as mesmas circunstâncias dos 10 filhos de Jacó e um filho favorecido. Capítulo 42, versículos de 1 a 4, você vai encontrar esses irmãos. E se você olhar como começa o 42, começa com uma nota clara, que fala de Benjamim. E é interessante que o 43 termina de novo com Benjamim. Benjamim é uma figura muito interessante aqui. No 43, termina José dando a ele 5 vezes mais uma porção. Já no 42, é Jacó quem está demonstrando a preferência por esse filho. Ele é o foco. E Jacó vai repetir o mesmo erro, sempre preferindo o filho mais novo. Talvez, claramente, essa é a razão, porque era filho de Raquel, a pessoa que realmente ele amava. Mas, continua ainda aqui, os irmãos de José, eles são inaptos espiritualmente. Suas 2 viagens ao Egito, 42 é uma viagem, 43 é a segunda viagem, eles estão intimamente ligados. Nessas 2 viagens, as suas perspectivas de uns para com os outros e deles para com Deus finalmente vai mudar. Deixa eu me repetir aqui essa parte para que você entenda o que é que vai acontecer. São 2 viagens para o Egito por causa da grande fome. Já estava no 2º ano. No capítulo 42, a primeira viagem, a primeira jornada, já abre o coração deles para grandes mudanças. Mudanças, primeiramente, horizontal. Eles vão mudar um com o outro. Eles vão se encontrar com José, sabendo ou não, inconsciente na primeira etapa e consciente posteriormente, quando José se revela a eles. Nós vamos perceber que essas 2 jornadas mudarão a vida dos irmãos de José, uns para com os outros e também deles para com Deus. Tendo situado cada um de vocês, eu preciso levá-los a entender essas 2 jornadas que vai transformar a vida desses 10 homens, do 11º que ficou em casa, do patriarca Jacó, e também vai ser um esplêndido de mudança de relacionamento entre José, toda a sua família. Ponto final. Vocês estão comigo? Está deitado aí ao invés de estar com a sua Bíblia? Está comendo alguma coisa ao invés de estar focado e comendo o alimento espiritual? Eu quero desafiar a você a ficar aqui no foco conosco, a não perder o foco. Então vamos nós. De tudo que você precisa entender aqui é a seguinte: na primeira viagem do capítulo 42, os irmãos de José vão lá para buscar comida. Estão lá para buscar comida. É o 2º ano de fome.
mas eles foram recebidos com acusações de espionagem tremendo, radical. Por 6 vezes José pressiona dizendo e chama-os de espiões. É desesperador. Só para que você entenda e se situe, você é um estrangeiro indo para um lugar que você não é conhecido, você poderia facilmente se tornar escravo. Você poderia ser preso e assassinado e ficaria por isso mesmo. Ninguém nem saberia. Em grande risco, diferente de hoje, né, com direitos humanos avançados claramente por causa do cristianismo, não por causa do Oriente Médio em si, não por causa de outros continentes, mas é tipicamente do contexto judaico-cristão, especialmente que se expande aqui no Ocidente, mas que começa lá numa mistura da Grécia, Roma e de lá do Ocidente para aqui o nosso extremo Ocidente. Então, gente, olha, eles poderiam ser assassinados, eles poderiam ser escravos. E aí eles chegam, depois de pelo menos 20 anos, chegam na presença de José, sem nem ter ideia de quem ele era, foram somente buscar comida. Eles são reconhecidos por José, e José vai logo acusá-los de espionagem. Você pode achar e você pode julgar, alguém veio comentar que eu estava querendo proteger José, justificar José, porque José também não fez o que era correto, José prendeu os irmãos, José maltratou os irmãos, José acusou eles de espionagem, fez armadilha, fez tropeços e etc. Isso aqui a gente não pode negar. A questão é qual o propósito de tudo isto. Quando você ia ser assassinado pelos seus irmãos, você não foi assassinado por causa da intercessão de um, e você nem sabia que esse um tinha intercedido. Você é colocado numa cisterna para morrer de fome. Depois você é vendido como escravo. Você precisa testar essas pessoas se e somente se você tem pretensões de se reconciliar. A tendência natural era mata essas pestes aí, que isso não vale nada, arranca o pescoço desses 10, porque esses são as pragas. Mas não é esse, José. Ele está colocando os seus irmãos aqui, e eu digo mais do que isso, é Deus levando os irmãos de José à beira do abismo, tão somente para que eles entendam que Deus, na sua graça transformadora, quer mudá-los. Tem um plano realmente para eles. E aí, olha o que, quando José acusa-os no capítulo 42 de espionagem, e ele vai repetindo. Quando ele se lembra dos sonhos, ele diz: vocês são espiões. Versículo 8 do capítulo 42. Vocês são espiões. Versículo 12. Vocês são espiões. No 13. Vocês são espiões. No 14. Bota na cadeia por 3 dias. 3 dias. Eles tiveram a chance de experimentar o desespero. Imagina o que passou pela cabeça deles. Pode ter certeza disso. Seremos escravos ou nós todos morreremos aqui. Mas uma coisa, é tudo que eles precisavam fazer. E ali a luz raia quando no versículo 21 eles disseram entre si: na verdade, estamos sendo castigados por causa de nosso irmão. Olha a culpa aparecendo, olha a culpa surgindo. Talvez eles não tinham considerado isso por anos. A consciência de culpa e o sentimento de culpa estavam lá, mas é a primeira vez que há uma confissão, tudo indica que sim, e eles ainda relatam: vimos a angústia de sua alma. E eles olham para si e dizem: é sobre isto que nós hoje estamos aqui para pagar, e olha agora o que sobrevém para nós, que angústia sobrevém para nós. Então, às vezes, Deus nos coloca no limite do precipício, do abismo, para entendermos que nós precisamos sempre
dele para acertar as contas, de uma forma ou de outra, é somente um produto da graça. Então, na primeira viagem, eles recebem a acusação de serem espiões, e eis que a culpa é reconhecida e a primeira confissão brota. Essa é a primeira viagem. Eles não perdem de vista o foco, e eu volto já para a primeira viagem, mas vamos viajar agora para a segunda viagem. O caminho que eles percorreriam de Israel, de Canaã até o Egito, eu vou falar por semanas de caminhada com jumento, dá em torno de 6 semanas. 6 semanas de viagem. Presta bem atenção. Eles viajaram 6 semanas, ficaram presos, foram acusados de ser espiões, e a confissão brota pela primeira vez. Eles reconhecem, eles agora trazem à memória o sofrimento do irmão deles, e eles fazem uma analogia entre o deles preso e o de José. A angústia da alma que eles viram parece estar refletindo neles aqui. E agora eles retornam, 6 semanas eles retornam. O capítulo 42 e 43 tem um intervalo muito grande. 6 semanas voltando. Eles vão gastar tudo que tem, a fome vai realmente apertar. Na segunda viagem, depois de muitas lutas, com a atitude admirável de Judá, Jacó, também errado, abre mão e entrega a Benjamim para poder vir com eles. Na segunda viagem, eles chegam e logo eles tentam buscar se justificar de suas ações. É interessante como eles dizem o seguinte, no versículo 17 em diante, ele diz, é por causa do dinheiro que da outra vez. Eles vêm logo buscando se justificar. O dinheiro que veio da outra vez voltou nos sacos do cereal que nós fomos trazidos para cá, para que possa nos acusar, atacar, nos escravizar, verso 18, e tomar os nossos jumentos. E ele vai logo se justificar no 19 em diante. Ele vai logo começar a procurar uma justificação das suas ações. Mas olha como Deus tem uma maneira magnífica de trabalhar. A gente não consegue entender como é que Deus lida com o pecado sendo soberano. A gente não tem a mínima ideia de que Deus também está atuando de uma forma ou de outra na sua soberania. Eles chegam, já vão logo tentando, dizendo, olha, moço, olha, o dinheiro veio nos nossos sacos, nós pagamos, o dinheiro veio nos nossos sacos, e nós trouxemos o dinheiro, trouxemos mais coisa, ideia de Jacó, o mesmo mala que tinha ganhado o direito de primogenitura de Esaú, deu conselhos e continuou dando conselho aos seus filhos, leva mais presentes. Eles vão logo pensando, precisamos de uma justificativa das nossas ações. Mas aquele administrador de José, egípcio, deu um show de graciosidade, e eles são muito bem-vindos e não enfrentam nenhuma acusação. Ao contrário, vejam que palavras doces do administrador. Que a paz esteja com vocês. Shalom Haverim. Shalom Haverim. Que a paz esteja com vocês. Estou falando em língua não, estou falando hebraico, que é língua também, mas estou traduzindo. Que a paz seja com vocês. Olha a outra frase. Não tenham medo. O seu Deus e o Deus do pai de vocês colocou esse tesouro nos sacos de cereal. Deixe-me situar a vocês como as duas viagens são contrastadas. Na primeira viagem, eles chegam para buscar comida e sofrem muitas acusações. Na segunda viagem, eles já chegam tentando justificar as suas ações, com medo de ser acusado, de ser atacado, de ser escravizado, de ser desapropriado dos seus jumentos. Eles recebem umas boas-vindas que surgem como música aos seus ouvidos. Paz sobre vocês. O Deus de vocês presenteou a vocês.
Vocês estão comigo aí? Estão comigo? Então, vamos continuar. Não desgruda, não. Se você está comigo, então, você vai perceber o seguinte: na primeira viagem, eles declararam a sua inocência. Não, nós não somos espiões. Nós não somos espiões. Eles declararam a sua inocência. Nós não somos espiões. Nós não somos espiões. Eles declararam a sua inocência. Nós não somos espiões para poder reconhecer a culpa histórica. Capítulo 42, verso 21, deixa bem claro que eles estão dizendo: na verdade, a nossa culpa de 20 anos chegou aqui e nós estamos reconhecendo o mal que nós fizemos ao nosso pai, ao nosso irmão e ao próprio Benjamim, que ficou sem seu irmão por parte de pai e de mãe. Gente, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Na primeira viagem, eles declaram uma inocência de que eles não são espiões, mas eles eram muito mais do que isso. Eram tramadores, malignos, pessoas más, causando males nas outras pessoas, no seu irmão, cercados de mentira, cercados de pecados, cercados de homicídio, como eu já contei a vida deles, cercados de traição, cercados de armadilhas, caráter sujo, podre. Mas essa primeira jornada e a situação de teste, de prova, de punição que eles são submetidos, dar a eles a chance de reconhecer uma culpa histórica, um fato da culpa deles. No discurso de Judá, no capítulo 44, que eu já preguei, eles admitem essa culpa. E é interessante que já ali eles já não querem mais protestar a sua inocência. A única coisa, quando Benjamim é pego com aquele copo de prata, diz: somos escravos do meu senhor. E Judá, ele emerge, dali mesmo ele emerge como um homem transformado. E ele faz então o seguinte ponto: deixa aí o meu irmão e torna-me um escravo. Mas ele jamais protesta agora inocência. Que mudança! Duas jornadas, uma mudança espetacular que a graça de Deus vai trabalhar na vida daqueles homens. Eles viviam com sentimento de culpa e com culpa. Mas é importante notar aqui duas coisas: sentimento de culpa e culpa não são idênticos, por favor, certo? É importante distinguir o sentimento de culpa de culpa. Sentimento de culpa e culpa são duas coisas separadas. Muitas vezes as pessoas são culpadas de algo pelas quais elas não têm o menor sentimento de culpa, né? O menor remorso. E tem pessoa que tem um sentimento de culpa sem nem ter cometido nenhuma transgressão, sem a culpa real. Então, é possível sentir-se culpado mesmo quando não se faz nada de errado. O que não é o caso dos irmãos de José. Eles não só tinham um sentimento de culpa, eles tinham a culpa mesmo. Mas eu digo isso por quê? Porque a psique humana ela é muito complexa. E por causa do nosso pecado, das nossas limitações, o que nós sentimos nem sempre se alinha com o que é verdade. Então, é possível que a pessoa tenha um sentimento de culpa, mas que ela não tenha culpa real, porque ela não transgrediu nada. É aquela sensação de que fez algo errado, que tem algo de errado, porque o nosso pecado, nossas limitações fazem isso, mas, de fato, não há nenhuma transgressão que fosse motivo para isso. Isso aponta para uma diferença muito importante que a gente precisa sempre estar fazendo.
Por quê? Porque muitas pessoas têm culpa real, culpa. Muitas pessoas têm culpa real, mas a sua culpa não é acompanhada de um sentimento de culpa. Não quer dizer que ela não seja, porque é isso que é importante. Ela é culpada. Então eu diria o seguinte, para resumir e eu ir para uma parte mais prática, aplicativa. A culpa é uma questão objetiva. O sentimento de culpa é uma coisa mais subjetiva, é mais na mente da pessoa, é uma coisa mais de sentir, mas não é concreto, certo? Então, culpa é uma questão objetiva, ou seja, se você infringe uma lei, se você transgride um mandamento, então você é culpado. Se você não transgride, você não é culpado. Pronto. Então, se alguém infringir uma lei, então ele é objetivamente culpado. Pelo padrão da lei, certo? Pelo padrão da lei, a pessoa não faz o que é legalmente adequado, então ela é culpada. Agora, se alguém se sente culpado, é irrelevante para a realidade da real culpa. Por quê? Um psicopata pode matar alguém, um assassino pode nem sentir culpa. Mas o fato é o seguinte, que alguém é culpado porque infringiu um mandamento, infringiu uma lei, e não tem nada a ver com ele sentir ou não, ele é réu e ele paga por isso. Deixe-me ilustrar um pouquinho e você vai entender aqui um aspecto que eu quero destacar com vocês. Não há um padrão objetivo da gente poder medir a realidade de nossos sentimentos de culpa. Não tem. Mesmo quando nossos sentimentos de culpa são ilegítimos, o sentimento ainda é real. Mas a culpa não é assim, não. Quando a culpa existe, é porque uma lei foi quebrada. Se a lei foi quebrada, você não vai estar isento. Ponto final. Está aqui uma frase que eu quero que você fique com ela na cabeça. Os sentimentos de culpa que experimentamos não são sem importância, mas são secundário à própria culpa. Preste atenção que eu vou repetir. Os sentimentos de culpa que nós experimentamos não são sem importância. Eles podem indicar alguma coisa que a gente aí precisa corrigir, mas são secundários à própria culpa. A culpa real é essa que nós precisamos tratar. É por isso que não há nada mais importante do que determinar se somos culpados diante de Deus e, se assim for, o que pode ser feito sobre isso. Para voltar ao nosso texto aqui, Jacó certamente se sentia culpado pela morte, bota aqui, de José, porque foi quem enviou ele até os seus irmãos. Ele se sentia culpado, mas será que ele tinha culpa real? Será que ele tinha culpa real? Eu acho que não. Ele simplesmente pediu um voluntário para saber como estão seus irmãos e ele se sentia culpado. Era por isso que ele não queria se desprender de Benjamim. Ele temia que nessa jornada de 6 semanas ele perdesse o seu outro filho que ele era apegado. Mas agora, no capítulo 42, no verso 21, eles admitem o castigo que eles estão recebendo, a culpa puxa. Eles ainda usam a palavra, o sangue está sendo requerido de nós, no capítulo 42, no verso 22. No verso 28, eles reconhecem que Deus é quem está tratando com a culpa deles. É dessa maneira que a gente precisa fazer aqui um apanhado. Deixa-me fazer o seguinte para encerrar. Eu tenho algumas aplicações, mas eu quero pensar nesse texto, apesar de ser um texto narrativo, eu quero pensar teologicamente um pouco nesse texto. Quero pensar um pouco teologicamente nesse texto. Por quê? Porque vocês já viram a questão de culpa e perdão. O que é que esse texto está trabalhando aqui? É Deus, literalmente,
tratando com a família de José como um todo. É Deus soberanamente conduzindo eles ao seu propósito que ele vai descrever no capítulo 37. E o texto está todo amarrado. Eles se prostram diante de José. Eles dizem que José era o pai de Faraó. Eles sabem do poder de José, mesmo sem reconhecer. Desses 3 dias de prisão, Deus deu a eles uma oportunidade de pensarem naquilo que eles fizeram com José. Então, aqui nós temos o reconhecimento da culpa em 2 partes que são importantes aqui que a gente precisa pensar teologicamente. Primeiro, o peso da culpa. O peso da culpa. O peso da culpa é sempre realmente pesado. Eu vou ser bem tautológico aqui. Mas eles conseguiram conviver 20 anos sem sequer ter reconhecido o que eles fizeram diante de Deus e talvez nem mesmo reconheceram por si mesmo o que eles haviam feito, o tamanho mal. José poderia ter sido assassinado logo ali, poderia ter tido um fim trágico por causa da ação irresponsável deles. Então, o peso da culpa é sempre pesado mesmo. Sempre pesado. E ele, quando é seriamente pesado, ele vem carregado com o não reconhecimento da prestação de contas a Deus e nem tampouco um reconhecimento do risco que você mesmo corre. Então é preciso um reconhecimento honesto quando nós falamos de culpa. Por quê? Porque o pecado bloqueia a vida com Deus. Quando nós pecamos, quando nós desobedecemos, quando nós cometemos uma transgressão dessa vontade de Deus para as nossas vidas, e eu não estou falando, né, ignorando o fato que nós somos pecadores, nós somos pessoas limitadas, eu estou querendo dizer que há pecados que nos acompanham e nós somos caras lavadas e precisamos ser honestos que este pecado bloqueia a vida com Deus, ponto final, bloqueia a vida com Deus. E esse bloqueio, por vezes, é despercebido. É despercebido por causa da nossa capacidade intensa, imensa, de auto-engano. A gente fica disfarçando, ou quando alguém vai apontar, a gente joga nos outros. Os outros, os outros, os outros, os outros. O bloqueio, por vezes, é despercebido por causa da nossa capacidade imensa de auto-engano, de enganar a nós mesmos e de enganar as pessoas. Então é preciso reconhecer honestamente que o pecado bloqueia a vida com Deus. Estou pensando aqui teologicamente. E que esse bloqueio é despercebido de nós por causa da nossa capacidade imensa de auto-engano. Tem um aspecto aqui importante teológico que a gente precisa também articular. É a confissão. A confissão. Ela chega tão bem articulada, mesmo quando a palavra perdão não aparece. Ela chega muito articulada. É interessante que a atitude dos irmãos de José, no 42, 24, quando José percebe que eles estão admitindo o grande erro que eles cometeram, eles talvez estavam nesse bloqueio de auto-engano, e o pecado havia até bloqueado a influência de Deus na vida deles, e às vezes a gente esquece de perguntar por que Deus nos coloca, às vezes, em circunstâncias complexas, em situação de aflição. O salmista, no Salmo 119, ele diz: foi-me bom ter passado pela aflição, foi-me bom ter sido humilhado, porque aprendi a obedecer a tua palavra. Aprendi a obedecer a tua palavra.
Esse bloqueio que o pecado faz, esse auto-engano, nos atrapalha. Por quê? Porque bloqueia a nossa vida com Deus. A nossa vida com Deus. Você imagina só a nossa vida com Deus. Mas à medida que a gente consegue articular a culpa, é o primeiro passo para o alívio. Quando nós conseguimos articular a culpa, a gente começa a ter um sentido de perdão. José, ele parece sentir ali um arrependimento. Quando a culpa é articulada, ele não se aguenta, ele começa a chorar e ele corre, ele se retira. Mas tem uma verdade teológica que eu quero destacar acima de toda a verdade aqui. No nível teológico, não existe nesse texto, nem na Bíblia, nem em lugar nenhum, não existe nenhuma dúvida sobre, número um, a realidade de Deus. Número dois, a realidade que nós todos prestamos contas a Ele. Número três, uma expectativa bem clara. No 42, verso 28, o nome de Deus é evocado. O que é isto que Deus fez? Deus, meu amado irmão, você que está nos ouvindo, não é uma hipótese, um conceito abstrato. Deus é um padrão definitivo e determinativo que estabelece normas e com quem nós precisamos lidar. Portanto, a culpa é destrutiva. A culpa é destrutiva. Mas quando articulada, reconhecida e encarada com seriedade, ela nos permite um movimento, uma nova percepção de vida, uma nova comunhão com Deus. E como os irmãos de José diz lá no 44:16, Deus revelou a nossa culpa. Quando encarada, quando reconhecida com seriedade, ela te dará a chance de fazer um movimento para além dela, para além do pecado. Ela traz uma nova percepção de vida. E ela abre as portas para uma comunhão nova com Deus. E é isso que vai acontecer na vida desses homens. E é isso que nós vamos discutir no próximo domingo. É esse movimento da nova comunhão, da nova percepção, esse novo movimento na família de José que nós vamos poder discutir na próxima semana. Posso fazer agora as aplicações? Vou fazer aqui. Deixa eu ver quantas aplicações. 4 aplicações. Quero ser bem breve. Primeira aplicação. No cumprimento de seus propósitos, eu quero fazer um teste aqui, só para ver se os irmãos, se dá certo. Se der, vocês me falam aí, aqui se der, vocês me falam se dá para ver aí. Espero que dá. Tá dando para ver minha tela aí? Dá para ler? Fala aí no chat. Estou esperando vocês. Ah, dá. Eu estou vendo. E ainda estou me vendo também. Coisa maravilhosa. Aqui estão as aplicações. No cumprimento de seus propósitos divinos, Deus pode usar uma fome, que é o caso aqui, um sequestro, aquela moça jovem que foi sequestrada por Naamã, quando ele pegou lepra, foi ela quem salvou ele. Um concurso de beleza real, Esther. Uma morte súbita, quando Deus diz a Ezequiel que a delícia dos seus olhos vai morrer. Um sonho, de Daniel capítulo 2. Uma praga, de Joel capítulo 1. E até mesmo um censo governamental. Deus, ele pode, no cumprimento dos seus propósitos, fazer isso que está aqui, ó. Nosso Deus está no céu e ele faz o que lhe agrada. Salmo 115:3.
no cumprimento de seus propósitos divinos, Deus tudo faz como lhe agrada. Eu sei que a gente sempre quer entender, meus irmãos. Sempre a gente quer entender. E Deus quase sempre não se importa em querer esclarecer. O que ele pede de nós é que confiemos nos seus atos, confiemos na sua soberania, confiemos nos seus propósitos. Porque, no final das contas, nós precisamos aprender a descansar na soberania de nosso Deus. Deus administrou as boas e as más escolhas feitas por esta família, mesmo aquelas que foram feitas por Jacó, um mestre duro, ou irmãos cegos. Ele fez para um bem maior. Terceira aplicação. Os bem-aventurados, os felizes, são aqueles livres de transgressão. Mas os que são capazes, eu vou ler de novo. Os bem-aventurados não são aqueles livres de transgressão, mas aqueles que são capazes de moverem-se além delas. E aqui a graça repousa. Por quê? Porque não há nada mais espetacular que ser perdoado por Deus. E o perdão é o poder para uma nova vida. Nenhuma culpa continuada é atribuída por Yahweh àqueles que de fato são perdoados. Ele nos isenta de culpa, nos livra do pecado, nos enche de perdão, porque isto é a graça que Rubens experimentou, que Judá experimentou, que Jacó experimentou, que José experimentou e que em Cristo Jesus nós experimentamos. Eu não tenho medo de dizer essa última frase que está aí. Essa aqui, eu não tenho medo de dizer esta última frase que está aqui conosco. Essa que vai crescer na sua tela. Não há vergonha nenhuma. Não há vergonha nem nenhuma vida infame e iníqua que possa deter o poder transformador da graça de um Deus soberano. Vou repetir para você essa frase. Não há vergonha nem nenhuma vida infame e iníqua que possa deter o poder transformador da graça do nosso Deus. Vou parar a apresentação, compartilhei a tela com vocês, mas quero desejar, está muito quente aqui, eu não gosto de botar o ventilador aqui, e nesse meu escritório não tem ar-condicionado, vou precisar colocar, se a gente for continuar aqui por muito tempo, trabalhando aqui no escritório é ruim. Meus amados irmãos, que quarta-feira vamos estar juntos, os irmãos vão estar juntos, eu estarei viajando para Brasília e vou estar solicitando suas orações. Domingo estarei pregando na igreja, celebrando a ceia. Vamos começar o nosso culto às 16 horas. Então, quero encorajá-los, celebraremos a Santa Ceia juntos, que essa mensagem se encaixe na sequência de domingo que vem, a gente consiga dar conta do recado, mesmo estando corrido. Peço suas orações, quero aqui dar um abraço aos irmãos que nos acompanharam. Foram muitos irmãos, são muitos, estou com eles aqui. Ao irmão Célio, Aparecida e Mateus, Álvaro e família está por aí, a Flaviano está aqui, tá aqui família, irmã Marinete família, a dona Adriana está aqui, deve ter mandado lá para minha sogra, meu sogro, meu cunhado Fabiano, minha família, deve estar todos aí assistindo, Adriel, Ana Lívia também devem estar assistindo em Natal, pastor Roberto e família estão aqui também, irmã Joelda Cândido Felizmino, a nossa grande irmã em Cristo, muito querida, muito amada, a Washington está aqui também, Lívia, a Robson está aqui conosco também, um grande abraço, o Midana, Marcileide e o Serginho, então, já falei do Fabi já falei, Disa está lá também com o Fabi, já falei também,
Kerliane está aí, irmã Célia, nossos sentimentos, irmã Célia, que é a consolação dos céus. Vitor e Cecília estão conosco também. Caio, sua digníssima esposa. O doutor pastor Henrique está aí conosco também. Nisa. Iago, um abração, Iago. Irmão Pedro, um grande abraço. Keren, João Carlos e família. Irmã Leuda está aí também. A Vidal, um grande abraço. Um abraço para Joyce, Bruno Darilene, Tiago, Amanda. Abraço para vocês também. Priscila e Robson. Juan tá ligado aí? Juan tá ligado aqui também. Erison também, um abração. Vitor, agora é o Vitor Gabriel, que eu estou mandando um abraço. Paulo Roberto, família, estão por aí também. Um grande abraço para vocês. Serginho, eu já falei. A Darliane, um grande abraço. Silvanira, Natan, devem estar ligados conosco aí também. Fabiano está aí, estou vendo aí, Fabiano, um grande abraço. Tainá, irmã Marlene, Djalminha, Adnita, Davi. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a vocês. É muito bom, pelo menos nesse momentozinho, a gente poder ter essa comunhão falando o nome, né? Porque a gente geralmente aperta a mão, a gente conversa. Que seja uma semana abençoada, que Deus esteja nos guardando de homens maus, de pessoas que realmente nos odeiam e ficam tentando esconder esse ódio, né? Esse dissabor contra nós, mas nós somos em Cristo mais que vencedores. Que essa graça desse Deus bondoso realmente seja visível e não tem nada melhor do que ouvir dele realmente a absolvição da transgressão. Fiquem com Deus, que seja uma semana realmente abençoada. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau.